Coisas que os homens fazem que passa aquela vibe de mão da... Poxa, menina, já pega papel e caneta que a Titi vai te ensinar. Primeira coisa, homem que puxa pela cintura na hora de beijar. Aquele beijo lá sem pressa, mas com firmeza, sabe? Aquela segurança que chega a arrepiar. Segunda coisa, homem que olha no olho enquanto conversa. Dá uma sensação boa, porque passa um ar de confiança, de maturidade, do cara que sabe o que quer. Terceira coisa, homem que tem instinto protetor de forma natural. E eu tô falando em coisas simples, colocar a mulher do lado dentro da calçada, segurar a mão dela firme quando tá num lugar cheio de gente. Pode ter certeza que a gente repare e por dentro te veneramos. Quarta coisa, homem que tem postura. Ombros erguidos, cabeça reta, sem precisar forçar nada, de forma natural. O homem que tem postura chama muito mais atenção. Quinta coisa, o cara é decidido. Quando você chega e diz assim, ó, se arruma que a gente vai sair, eu já pensei em tudo. Sem ficar se enrolando e jogando a responsabilidade um pro outro. E por último, e pode até parecer meio engraçado, mas que passa assim uma vibe de humão, o cara que levanta coisa pesada assim, sem esforço, sem falar nada, sem ficar fazendo cara feia e reclamando. Ele só vai lá, resolve sem show. A gente repara muito nisso. Agora me segue aí pra receber mais conteúdos como esse.